Olá, bem-vindos a mais uma Chazada de Bola. Hoje temos o prazer de receber Bruno Alves. Boa tarde, Bruno. Desde já te pergunto como estás, o que é feito de ti. Olá, boa tarde, Tiago, Ricardo. Antes de mais, agradecer-vos o convite. Eu não conhecia aqui a vossa iniciativa até esse convite e agradecer ao Ricardo Pereira a nomeação. Mas já tive aqui a oportunidade de acompanhar algumas rubricas Rubricas. que vocês fizeram e realmente acho que uma excelente iniciativa, inovadora, aqui com um ambiente de descontração e, portanto, gostei muito de acompanhar e vou certamente acompanhar mais das vossas rubricas. Olha, neste momento, pronto, estamos aqui neste período, atravessamos aqui este período de alguma incerteza, mas acreditamos nós que nesta altura estamos a ultrapassar um bocadinho esta pandemia e voltar a organizar-nos para uma próxima época. E portanto estou bem e cada vez mais ansioso para aquilo que seja um retorno à prática e um retorno a alguma normalidade. Não é? Ok. Tiago, passo-te a bola. Queria agradecer ao Bruno por ter aceito o convite e por estar aqui connosco. Bruno, em relação à tua carreira, começaste no Sporting, no Chile 11, se não estou enganado, e depois tiveste uma passagem pelo Estrela antes de ir para o Belas, onde estiveste 4 épocas, certo? Certo. Sim, foi um início em que comecei no futebol de formação. E aonde nesta passagem no futebol de formação tive, por exemplo, a oportunidade de trabalhar com todos os escalões, com todas as faixas etárias, e eu acho que isso é muito importante para um desenvolvimento do treinador também, ou seja, compreender nas diferentes idades, nos diferentes escalões, quais são as necessidades, qual é o desenvolvimento de um jovem jogador, e acho que foi uma experiência muito enriquecedora. Esta ligação com o futebol começa antes, ainda como jogador, mas sem grande qualidade para poder olhar para essa carreira. Mas se calhar estas pequenas experiências que tive enquanto jogador foram despertando também aqui um pouco o interesse por aquilo que é o futebol, por aquilo que é o treino. E na altura, muito novo, decidi tirar um curso técnico-profissional, técnico de desporto, com a especialidade em futebol que é equivalente ao secundário, e no último ano tive a oportunidade então de estagiar no Sporting. O responsável do futebol, o professor, era o professor Paulo Leitão, também alguém que me influenciou bastante e que marcou bastante. E então começo este trajeto no Sporting, com este estágio, onde tive logo a oportunidade de trabalhar com o Mr. Pedro Gonçalves, portanto alguém também que recebeu muito bem e que foi uma excelente oportunidade e foi um excelente contacto inicial com aquilo que era o treino. O Sporting tinha realmente uma organização muito boa, tinha treinadores de grande qualidade, tinha jogadores e um recrutamento também de grande qualidade, e portanto foi uma experiência muito enriquecedora, com este primeiro contacto com o treino, na altura, creio eu, com 17 anos. E depois prossegui uma carreira nos clubes aqui da zona de Sintra. Logo no ano seguinte tenho a oportunidade de treinar uma equipa de júniores e ao mesmo tempo uma equipa de escolas no Clube Desportivo de Belas. Um clube na altura ainda com um piso pelado, portanto uma grande experiência por aí também, pessoas que marcaram também numa fase muito inicial. Lembro-me dos diretores, o José Romão, que que marcou bastante, um presidente também muito presente, e é onde sentimos o verdadeiro gosto e a verdadeira paixão pelo futebol. Uma experiência que marcou bastante. Depois tive a oportunidade também de abrir uma escola de futebol própria ali também na zona de Sintra, no Sabugo. E depois, no seguimento daquilo que foi a formação académica, o último ano de estágio foi feito no Benfica. E aqui também, pronto, foi uma grande oportunidade. Na altura, o Nuno Cardoso, um treinador que já trabalhava no Benfica, estava na mesma faculdade que eu, foi também um padrinho de faculdade, e depois tive a oportunidade de ter uma entrevista, um primeiro contacto com o mestre Jaime Graça, em que pronto, deu a oportunidade de começar ou de fazer o estágio nos iniciados. Na altura, com o Mr. Alexandre Silva, que está hoje na equipa técnica do Benfica,
com quem também aprendi muito e foi realmente uma experiência muito, muito boa. E depois desses 3 anos nos iniciados do Benfica, tens a tua primeira experiência fora do país e como treinador principal de séniores. Sim, eu depois tive a oportunidade também de prosseguir nestes 3 anos do Benfica como treinador principal, na altura com gerações muito, muito talentosas, gerações do Gonçalo Guedes, do Renato, do Ruben, jogadores de grande talento. Volto a dizer, a experiência foi altamente rica pela partilha com os treinadores que tive na altura, o Luís Araújo, o Filipe Selicai, foi aí que conheci também o Ricardo Pereira, o treinador do guarda-redes. E, portanto, foram anos realmente muito ricos, e a própria experiência que o Benfica também consegui viver ali foi realmente muito, muito positiva. Posto isto, não havendo na altura, ou seja, isto para dizer que como todos, aquilo que procurava, ou aquilo que fiz, foi ir para a faculdade, fazer a minha formação para poder ser professor de Educação Física, e à noite, digamos assim, alimentar o sonho de poder ser treinador. E realmente, quando terminei este ciclo de 3 anos no Benfica, surgiu uma oportunidade, esta que falas, em Macau, que se calhar dava aqui, ou era realmente uma aventura muito grande, era partir um pouco ao desconhecido, mas deu logo a possibilidade, digamos, de me dedicar exclusivamente ao treino, e a fase de carreira que achei um projeto muito interessante, um desafio muito interessante, e portanto parti à aventura. Foram 3 anos, conquistaste logo títulos, já em Macau. Acho que Sim, 4. acho que foi uma experiência rica por tudo, porque foi o primeiro contacto com o futebol sénior, porque foi numa cultura completamente diferente, porque foi num campeonato também que não conhecia, financeiramente também deu algum conforto, e depois a felicidade de conquistar títulos. Falamos de um clube, quando eu chego ao Benfica de Macau, um clube que nunca tinha conquistado nada ainda, ou seja, subiu da segunda à primeira liga, mas nem em primeiro lugar subiu em segundo. E portanto era um clube que estava a apostar para se profissionalizar, para poder ser mais organizado e poder ter um método de treino também mais correspondente com aquilo que eram os objetivos. Mas a verdade é que quando chego ainda não tínhamos conquistado nada, e portanto foi uma satisfação enorme termos conquistado títulos. Venci por 2 vezes a Liga, venci por 2 vezes a Taça, e depois no terceiro ano tivemos a oportunidade também de disputar um play-off da Taça Asiática, que foi realizada no Quirguistão, e também foi uma experiência incrível. Única, né? Depois dessa aventura, voltas a Portugal, passas pelo Atlético, certo? Sim, depois regresso a Portugal também com o objetivo de poder concluir o terceiro nível de treinador, e na altura a oportunidade que surge é esta do Atlético, entre outras, mas esta foi aquela que mais seduziu. Estamos a falar de um clube que tinha acabado, para já um histórico como o Atlético, um clube que tinha descido da segunda liga, e que eu acreditei que aquilo como foi apresentado seria realmente um projeto certo para poder regressar a Portugal. Depois não se veio a realizar, com problemas que infelizmente temos assistido bastante no Campeonato de Portugal, problemas financeiros, problemas de organização, e às vezes não cumprimento daquilo que é um projeto definido por um investidor, e infelizmente não foi curta a passagem. Sinto essa passagem com alguma amargura, porque foi muito curta, e não permitiu corresponder àquilo que é a exigência de treinar um clube como o Atlético, e um clube com a história que tem o Atlético, mas vivi ali situações que acho que foram 3 meses em que vivi situações que não lembro em muitos anos de carreira, mas pronto, foi a experiência que foi. E depois de seguida tens aqui uma passagem pelo Fátima, onde também o Mr. Ricardo tinha dito que tinha ido lá dar uma ajuda. Sim, a passagem do Fátima é completamente diferente, para já, porque pronto, eu saio diretamente do Atlético para o Fátima, isto passado os tais 3 meses que tinha falado, e primeiro tenho a possibilidade de trabalhar com uma pessoa como o professor Silveira Ramos, onde o conhecimento, a experiência e o seu pensamento sobre aquilo que
que é o futebol, que é o treino, foi uma experiência muito, muito rica. E depois neste percurso do Fátima tenho a oportunidade de disputar o play-off de subida à segunda Liga, mas sobretudo a possibilidade de trabalhar com jogadores que tinham experiências muito ricas, experiências profissionais de grande qualidade. Estamos a falar de jogadores que já tinham trabalhado com José Mourinho, com Jorge Jesus, com Rui Vitória, e portanto jogadores que tinham uma cultura desportiva e um profissionalismo muito, muito grande. Um grupo fantástico, e isto facilita muito a vida de um treinador quando o grupo apresenta esta união e este entendimento entre todos. E realmente foi um trabalho que deu um enorme prazer, foi uma experiência muito rica, onde infelizmente não atingimos o nosso objetivo por muito pouco, e portanto também fica este sabor amargo de não termos conseguido mais, e sinto que aquele grupo merecia isso, mas foi uma experiência tremenda que guardo também com todo o carinho. E depois rumas aos Açores, Guadalupe. Sim, olha, eu normalmente falo sempre desta passagem, porque na altura a malta questionava bastante, não é? Como é que tu passas das portas da segunda Liga, de um clube que está às portas da segunda Liga, para um clube que é a primeira vez que está no campeonato nacional, uma ilha que pela primeira vez tinha um clube no campeonato nacional. E aqui eu tenho uma forma, ou na altura tinha uma forma de ver as coisas que foi a decisão que tomei e que sinceramente acho que na altura voltava a tomar. Eu quando quando chego ao entendimento com o Fátima para não prosseguir, estava num processo de entrevista para um clube no estrangeiro, onde a proposta financeira era realmente muito boa e onde as condições eram incríveis. E todo isto foi um processo que demorou algum tempo. E esse processo estava a ser feito com algum sucesso, portanto já havia um acordo para escolher casa, para definir a data de ida, enfim, já havia, o acordo já estava muito avançado, e quando de repente esse acordo cai, portanto o clube, houve umas mudanças internas e o clube tomou outras decisões. Quando esse acordo cai, já era pré-época aqui ou seja, já estávamos a meio da pré-época aqui em Portugal. E na altura, isto passado 2 ou 3 dias do acordo ter caído, recebo este telefonema sobre esta possibilidade de ingressar neste projeto, e sinceramente na altura senti-me mais confortável em avançar para aquilo que era o projeto que estava disponível. Ou seja, sabia que a grande parte dos clubes já tinha treinador, a grande parte dos clubes já estavam a trabalhar porque tinham a sua pré-época já praticamente a meio, e portanto aqui preferi do que estar à espera que alguém ficasse sem trabalho ou estar à espera que um clube, porque isso depois também não me iria dar garantias a mim, ou seja, um projeto que depois mudasse de treinador à 4ª ou 5ª jornada, se calhar era um projeto também que já não me iria permitir a mim poder executar da melhor forma o meu trabalho. E portanto fui partir nesta aventura também, porque não deixou, apesar de ser em Portugal, não deixou de ser uma aventura, onde vivi outro tipo de dificuldades, mas onde a experiência guardo também com muito carinho, porque as pessoas, apesar de humildes e apesar de algum desconhecimento daquilo que era uma participação no Campeonato de Portugal, pessoas extremamente humildes e que deram tudo e cumpriram com aquilo que foi acordado. Eu lembro-me, por exemplo, do Presidente da Junta estar de tal forma envolvido que me perguntava o que é que era necessário para fazer umas melhorias no campo, de forma é que tinha que organizar o balneário, de vir connosco, os jogadores aqui no continente, para perceber como é que os outros clubes estavam organizados, para ver as condições do clube, e portanto gostei muito desta vontade e deste querer, em que, ou seja, percebia-se que com o orçamento que nós tínhamos, com as dificuldades que nós tínhamos, não íamos cumprir grandes objetivos desportivos, mas que queriam que aquela participação e aquele ano traduzissem num crescimento para o clube, num crescimento para a região, e sinceramente foi um ano muito interessante. Aconteceu aquilo que se previa, depois mais à frente, ou seja, depois o telefone tocou para projetos onde estavam a pensar mudar o treinador, mas depois aí, se calhar, já por teimosia e um bocadinho também por sentir o facto das pessoas não falharem, decidi completar lá essa época desportiva, onde mesmo assim eu acho que face às dificuldades e face a todo o contexto, o número de pontos que somamos é positivo, e vemos equipas mesmo aqui do continente e com outras condições ou com outra facilidade também para angariar jogadores, que depois se calhar não conseguem
atingir o número de pontos que nós atingimos no Campeonato de Portugal, cada vez mais competitivo. E, portanto, valeu pela experiência, muita hora de voo. Para vocês terem uma ideia, uma simples ligação, um simples jogo aqui no continente obrigava para ir a 3 escalas, porque nós tínhamos que ir da Ilha Graciosa, muitas vezes para a Ilha Terceira, da Ilha Terceira para São Miguel, de São Miguel para Lisboa, jogar e depois fazer o mesmo caminho de volta. E, portanto, estamos a falar mesmo até do ponto de vista da organização destas viagens, Não era fácil. Um trajeto muito complexo, mas foi muito interessante. E depois, pronto, agora estiveste nas últimas 2 épocas no 1º de dezembro. Sim, um clube que gosto muito e que gostei muito de trabalhar, porque era um projeto, digamos, ambicioso naquilo que era a forma como estava pensado, a forma como o clube queria crescer e a forma como o clube se queria desenvolver ao longo destes 2 anos. Foi um projeto muito interessante para mim, porque me obrigou a olhar para várias áreas do clube e para várias áreas de intervenção, ou seja, eu treinava a equipa principal, mas ao mesmo tempo tinha também, eu procurava organizar e dirigir aquilo que era a formação do clube e aquilo que era, digamos, a organização interna e aquilo que se queria do ponto de vista desportivo dentro do clube. Ao mesmo tempo que se desenvolveu outros projetos que eu acho que foram também muito, muito importantes para o clube, diversas áreas, pelo reconhecimento, pela questão financeira também. Posso dar o exemplo de um evento que nós desenvolvemos, que conseguimos juntar cerca de 60 atletas de 16 nacionalidades diferentes durante uma semana, onde ao invés de fazermos uma simples captação, vem um jogador do Brasil, vem um jogador da África, vem um jogador do Japão, e está ali 2, 3 dias, é observado e vai embora, nós tentámos recriar uma semana daquilo que é um jogador viver uma semana profissional, não é? O que é uma semana de um jogador profissional no 1º de dezembro. E foi muito interessante pelo feedback e pelo facto de numa semana reunirmos gente de todo lado. Tínhamos jogadores da Índia, tínhamos jogadores do Japão, tínhamos jogadores da China, tínhamos jogadores do continente africano, da América, do Brasil, enfim, foi realmente muito, muito interessante essa experiência e ao clube permitiu também depois desenvolver ali um bocadinho uma área internacional. Nós recebíamos jogadores de toda a parte do mundo para poderem desenvolver o seu trabalho ali. Desenvolvemos uma equipa B que logo no primeiro ano subiu divisão, uma equipa B sénior. Também conseguimos pela primeira vez ter uma equipa de Juniors B, em que na segunda época também subiu divisão, e conseguimos, acredito eu, com algum sucesso, também poder fazer esta ligação entre jogadores da formação e as oportunidades que foram dadas a esses jogadores depois na equipa principal, e ao mesmo tempo também os treinadores que estavam envolvidos poderem fazer parte de algo que corresponde ao clube e não somente à sua equipa. Portanto, acho que foi um projeto que teve aqui diferentes áreas de intervenção também e que depois, do ponto de vista desportivo e naquilo que corresponde à equipa principal, também cumprimos objetivos e acho que dentro daquilo que nós fizemos, e se calhar o 1º de dezembro antes de eu chegar teve também até à última jornada ou penúltima jornada para garantir a manutenção, portanto não é uma situação confortável, e nós conseguimos depois nestas 2 épocas ter uma maior estabilidade naquilo que era o objetivo desportivo, que na primeira época atingimos a manutenção muito, muito cedo, com futebol agradável e um futebol que eu acredito também deu para promover alguns jogadores e felizmente também temos alguns exemplos disso. Olha, Bruno, regressando aqui só ao Campeonato de Macau, como é que tu analisarias o Campeonato de Macau, a qualidade dos jogadores, a qualidade das equipas, para dar aqui um feedback aos nossos espectadores? Ok, então vou tentar isto resumindo a altura, ou seja, eu estive lá 3 anos, há 4 anos atrás, De 2000. ou seja, eu encontrei um campeonato muito desigual. Havia clubes com capacidade financeira muito boa, mas estamos a falar de 4 ou 5 clubes, ou seja, esses eram os clubes que lutavam por outros objetivos, lutavam para poder vencer o campeonato e as taças, e eram clubes que tinham capacidade para ir buscar jogadores fora de Macau, jogadores ao Campeonato Brasileiro, a Portugal, etc. Lá também tínhamos uma limitação, só podíamos usar 4 estrangeiros no 11.
Portanto, essas eram as equipas que realmente tinham outros objetivos. E depois tínhamos as outras 4 ou 5 equipas, digamos que eram amadoras, que eram equipas que não se preparavam de uma outra forma ao exemplo da equipa da polícia, que eles eram realmente polícias, ou seja, a sua atividade principal e profissional era ser de polícia, e depois organizavam-se e juntavam-se para treinar e para desenvolver a sua equipa. E isto criava um campeonato completamente desigual, ou seja, tínhamos jogos com algum equilíbrio competitivo com essas equipas da frente e depois tínhamos jogos completamente equilibrados contra essas equipas. Do ponto de vista da qualidade dos jogadores, eu acho que essa capacidade financeira permitiu ir buscar jogadores com muita qualidade. Posso dar o exemplo do Juari, que é um defesa central, que na altura conseguimos recortar para lá e neste momento está na segunda liga, está no Mafra. Lembro-me do Nibra, o guarda-redes, que está neste momento também no Chipre. Ou seja, tínhamos ali uma série de jogadores que vieram acrescentar realmente essa qualidade. E aquilo que nós pretendemos ali no projeto, em particular no nosso projeto do Benfica de Macau, é que esses jogadores, para além de terem que acrescentar qualidade, também tinham que, de certa forma, conseguir mostrar aos outros jogadores locais o que era ser profissional de futebol, o que era trabalhar de uma forma mais profissional. E eu acho que isso foi conseguido com grande sucesso. Portanto, aquilo que fez a diferença para nós atingirmos os objetivos e para nós podermos conquistar títulos foi realmente essa organização, ou seja, foi o clube se ter profissionalizado e nós não tínhamos condições para ser profissionais, condições de treino, porque os espaços onde nós treinávamos eram espaços públicos, mas naquilo que era a organização, naquilo que era o compromisso, tornou-se mais profissional, porque os jogadores deram esse exemplo, porque o clube também procurou se organizar nesse sentido. E eu vi jogadores locais com muita qualidade, jogadores que muitos deles faziam parte também da seleção de Macau, e jogadores que depois também se sentiram atraídos a fazer parte daquele projeto, e isso fez a diferença. Ou seja, para se ser campeão em Macau, tu precisas de realmente ir buscar jogadores com qualidade de fora, mas também precisas dos melhores a nível local, porque só podes jogar com 4 jogadores estrangeiros, não é? Exatamente. E portanto acho que isso fez a diferença. Encontrei jogadores, eu gostei muito do jogador chinês e do jogador maquiense, porque do ponto de vista cultural são jogadores muito empenhados, são jogadores que vão para o treino para aprender, e que ele tem que ter uma riqueza para eles, não vão lá só porque têm que ir, não vão lá só porque muitos deles nem precisavam daquilo, ou seja, depois também eu tinha jogadores profissionais em que nos seus trabalhos estavam muito confortáveis, tinham bons empregos, recebiam a tempo e horas, como sabemos em Macau a taxa de desemprego há de ser nula, portanto o nível de vida das pessoas é muito elevado. E portanto o jogador não precisava do futebol para viver, não precisava, e ainda assim demonstrava uma vontade e um querer enorme em aprender, em ser melhor, em aproveitar de facto aquela experiência, e isso foi realmente muito bom. Acho que criámos ali um espírito muito bom, criámos uma equipa muito competitiva, e felizmente cumprimos os nossos objetivos. Se calhar só precisavas ter mais condições, porque para as pessoas que não sabem, em Macau acho que as equipas estarão todas no estádio da Taipa, que é o estádio... Sim, não, era bom que fosse só no estádio da Taipa, porque depois a realidade é que são espaços realmente públicos, ou seja, nós temos que reservar um espaço público para uma equipa profissional poder treinar. Em Macau não há, ou seja, em Macau estamos a falar de um território que é pequeno e um território que se dedica principalmente à atividade do jogo, aos casinos e etc. E não há um investimento muito grande naquilo que é o desenvolvimento do desporto. Ou melhor, há um pensamento de desenvolvimento do desporto, mas é global, é para a população, não em específico para uma modalidade, neste caso para o futebol. Então isto foi uma adaptação constante, ou seja, eu tive de tentar criar um planeamento que se fosse enquadrando naquilo que eram os passos que tinha à disposição para trabalhar, e portanto isto viveu de uma adaptação constante. Tentei, mesmo com essas limitações, não baixar aquilo que era a exigência, não deixar de cumprir alguns objetivos que eu sentia que era importante para a equipa se poder desenvolver e ser melhor, mas estamos a falar de uma adaptação constante. Portanto, eu podia tanto estar a trabalhar num campo de futebol sintético, como podia ter um quarto de campo relevado, depois no estádio da Taipa ainda tinha um anexo relevado que nem sequer tinha dimensões regulares, portanto não, É mesmo uma aventura. Foi mesmo uma aventura nesse sentido,
Mas acho que é isto, é este sentimento que nós temos que ter. Realmente, se vamos para lá é para fazer a diferença, né? Senão não deviam recrutar aqui a Portugal. E depois é tentar tirar proveito daquilo que são as vantagens que se pode apresentar. Eu lembro-me, por exemplo, eu cheguei a um campeonato que não conhecia, mas os jogos nunca eram em simultâneo. Ou seja, havia um jogo da jornada, havia um jogo à sexta-feira, havia 2 ao sábado, havia 2 ao domingo e eles nunca se cruzavam. Ou seja, isto deu uma possibilidade de, em 3 ou 4 jornadas, já conhecia tudo, já conhecia os jogadores, já conhecia os adversários, porque à sexta-feira acabava a treinar e ia ver o jogo, ao sábado treinava e ia ver os outros 2 jogos, ou depois ia depender do quando é que era o meu jogo. Mas o treino e ficava já no estádio para ver o treino a seguir. Exatamente, e portanto permitiu-me em muito pouco tempo ter um conhecimento, porque ainda para mais fui sozinho, ou seja, não tinha uma equipa técnica, não veio uma equipa técnica que rapidamente a gente se pudesse desdobrar e poder ir atrás dessa informação, mas em pouco tempo consegui ter um conhecimento muito grande do campeonato, do nível do campeonato, do nível da organização, dos jogadores, etc. Portanto, muitas vezes é aproveitar aquilo que o contexto nos permite e dar a volta e adaptar-nos a hoje. Olha, só mais uma pergunta, depois passo aqui a bola ao Ricardo. Estavas a treinador no 1º de dezembro, o 1º de dezembro estava no Campeonato de Portugal. Concordas com este modelo do Campeonato de Portugal? Agora vai haver uma alteração para haver uma... Vamos focar-nos, se calhar, já na parte final, que é a terceira liga. Achas importante a criação de uma terceira liga para haver aqui, se calhar, um patamar abaixo da segunda liga e depois um patamar entre as distritais e essa liga? Assim, em relação àquilo que foi apresentado e às medidas que foram apresentadas, há aqui 2 coisas que eu gostava de salientar. A primeira diz respeito ao facto de haver uma maior preocupação em defender os jogadores e os treinadores, portanto, deixarmos este falso amadorismo, este falso profissionalismo, portanto, haver uma regulamentação parece muito importante, sobretudo para defender os jogadores e para defender os treinadores, para defender os profissionais que disputam esse campeonato, independentemente de serem profissionais ou não, ou seja, defender os intervenientes, independentemente de depois ser uma atividade semi-profissional, ser uma atividade profissional, etc., mas defender quem nele participa e quem nele dá o seu cunho. Portanto, este é o ponto que me parece mais importante. E depois o segundo, que me parece também muito importante esta mudança, é o facto de deixar haver um play-off a eliminar para se atingir os vencedores e aqueles que sobem à segunda liga. Isso também me parece muito importante. Portanto, voltamos a um modelo onde há a possibilidade de haver uma competição regular, um mini campeonato, digamos, para apurar esses vencedores. Porque aquilo que nós assistíamos... Era às vezes muito ingrato. Exatamente, ou seja, isto é um campeonato e é uma competição que deve premiar aquele que é mais regular, deve premiar aquele que consegue fazer um bom campeonato e não aquele que consegue fazer uma boa eliminatória. E, portanto, parece-me importante essa mudança. Há uma negativa que me salta à vista, que é nesta fase de transição, as equipas que não vão para esse apuramento de subir à segunda liga e as equipas que não vão evitar a despromoção, pelo que eu percebi, só fazem 22 jogos. Portanto, só têm um primeiro... Eu fiz essa pergunta a uma pessoa que me apresentou agora no curso do nível 2, porque eu perguntei porque é que eles não fazem, das equipas que não vão, porque é que não fazem ali nem que seja uma volta para fazer mais 7 jogos, para definir quem 10. Não, assim fazem só 22 jogos, acaba. Não tem. Sim, e isso parece-me claramente negativo e eu acredito que também seja uma situação ainda a rever, até porque falamos de um acontecimento que apenas irá acontecer neste período de transição, no período de transição para o novo modelo competitivo do Campeonato de Portugal. E, portanto, acredito também possa ser revisto, porque aí esse é um dos grandes pontos negativos. Depois ao facto da criação da terceira liga, enfim, eu acho que mais modelo ou menos modelo, eu acho que é importante poder haver uma distinção entre as equipas que estão mais preparadas para a segunda liga e haver uma aproximação. Nós assistimos do Campeonato de Portugal também a grandes diferenças, ou seja, equipas que têm uma capacidade de orçamento, uma capacidade de logística, uma capacidade de organização muito superior e outras que se calhar acabam de ser promovidas, por exemplo, no Campeonato Distrital, em que realmente sentem uma dificuldade de adaptação até ao Campeonato de Portugal, quanto mais por estar a lutar com equipas que vão lutar por um acesso à segunda liga. Portanto, poder haver aqui uma distinção poderá ser importante para se calhar permitir uma
uma maior competitividade e também uma maior preparação para aquilo que é subidas à segunda liga, descidas da segunda liga, enfim, uma transição se calhar mais eficaz. Se calhar uma terceira liga com menos equipas, ou seja, um terceiro escalão com menos equipas também irá dar mais visibilidade, se calhar com jogos, com a transmissão de jogos, quero dizer. E se calhar tem uma maior visibilidade numa terceira liga e se calhar aquelas equipas que são as mais fortes do Campeonato de Portugal atualmente andam ali e criam uma liga mais forte e também ajuda se calhar a desenvolver o nível competitivo. Sim, eu nessa questão eu acho que depois há outras questões que nós também podemos pensar, como o Campeonato Sub-23, depois como a limitação de utilização de jogadores estrangeiros no Campeonato de Portugal. Eu acho que é importante termos um Campeonato de Portugal competitivo e um campeonato onde esse apoio é realmente efetivo por parte da Federação. Tocas num ponto essencial, ou seja, a partir do momento em que nós temos jogos transmitidos na televisão do Campeonato de Portugal e eles têm, acredito eu, pelo menos esse foi o feedback, que tiveram uma boa visibilidade. Então os clubes têm que realmente ter alguma vantagem financeira desses jogos também. O facto de haver um campeonato sub-23, onde protege o jovem jogador português, não sei até que ponto é que depois justifica haver uma limitação de jogadores estrangeiros no Campeonato de Portugal. Ou seja, porque o Campeonato de Portugal não tem que ser das duas uma. Para tornarmos o Campeonato de Portugal e haver uma limitação de jogadores estrangeiros, então os melhores jogadores portugueses também têm que estar no Campeonato de Portugal. Mas se nós já estamos a restringir uma série de jogadores, e muitos deles os melhores da sua geração, que não tiveram a oportunidade de engajar no futebol profissional a um Campeonato sub-23, então se calhar não há necessidade de estarmos a restringir no Campeonato de Portugal. Enfim, são vários pensamentos em que nós acho que devemos olhar para tudo e não olhar só para o Campeonato de Portugal e pensar o que é que pode ser melhor ou não. Realmente tem que haver um plano de desenvolvimento do futebol e pensar o que é melhor realmente para o jovem português, como é que nós organizamos o Campeonato Sub-23, como é que nós organizamos o Campeonato de Portugal, como é que nós podemos tornar isto competitivo. Eu acho que o Campeonato de Portugal pode ser um excelente campeonato, um excelente contexto para o jovem português, porque vive realidades completamente distintas daquilo que se calhar foram 10 anos de formação, enquanto se calhar olhamos para o Campeonato Sub-23 e é o estender de uma formação, porque os problemas que são criados, pode ser competitivo, mas a realidade do Campeonato de Portugal traz-nos outras vivências que eu também acho que são igualmente importantes e se calhar uma melhor preparação para a segunda liga. Portanto, ao fim e ao cabo, eu acho que não há aqui uma verdade absoluta, acho que é importante definir-se bem o caminho e aquilo que se pretende no Campeonato de Portugal, aproximar da competitividade da segunda liga, questionar em relação ao Campeonato Sub-23, portanto pensarmos numa forma mais abrangente. Nem até porque, na minha opinião, só para finalizar, o restringir os jogadores estrangeiros ao Campeonato de Portugal pode levar a um desinvestimento que estava a ser cada vez maior de investidores estrangeiros que vinham para aqui investir em equipas e que se calhar também melhorava algumas infraestruturas e isso poderá limitar esse crescimento, não sei, é a minha opinião. Sim, aqui a questão é, eu também não digo que não tem que haver restrição, ou seja, exato. É completamente aberto, não é isso que eu estou a dizer. A questão é que a limitação que existe atualmente, se o clube não tem capacidade de recrutar os melhores sub-23 a nível nacional, porque é normal que se calhar muitos desses jovens preferem trabalhar em clubes que estão ligados, em que a sua equipa principal está ligada à Primeira Liga e à Segunda Liga, tem que haver uma alternativa para que o clube do Campeonato de Portugal possa na mesma ser competitivo. Porque se calhar depois o jogador que tem é um jogador que pode não ter a qualidade ainda para disputar um Campeonato de Portugal, tem que passar se calhar num contexto distrital, etc. E haver a possibilidade de ter aqui uma janela internacional para podermos aumentar a competitividade e também por aquilo que dizes, alguns clubes poderem desenvolver e poderem se tornar sustentáveis, acho que é fundamental, acho que é uma alternativa pelo menos, não é? Tem que haver restrição, não tem que ser uma coisa mais ponderada. Clubes do interior que não conseguem buscar jovens às vezes a Lisboa vão passar mal com essa restrição, porque não vão conseguir buscar estrangeiros e para comatar essa falta de população às vezes. Mas pronto, fica a minha opinião, Ricardo. Bruno, e passando aqui agora à parte do treino, que é daquelas coisas que nos apaixona e isto nos traz também aqui ao futebol e a nós estarmos a tirar o nível 2 e queremos também enverdar pela parte... já não estamos. Estamos a tirar o nível 2. Como é que, a nível de plano semanal de treinos, como é que encaixas, por exemplo, que tipo de observação é que fazes do adversário, dás mais incidência
na equipa, naturalmente na tua equipa, certamente, mas saber que a observação cada vez mais é importante, que como é que utilizas essa ferramenta? Ok. Primeiro validar aquilo que diz, ou seja, que essa observação e que essa análise é importante e acaba por ser também muitas vezes decisiva. Claro que uma equipa tem que saber para onde quer ir, tem que saber o que é que quer, ou seja, não acredito pouco, isto pois cada um tem a sua forma de ver as coisas e aqui não há o certo ou o errado, mas acredito que é importante uma equipa saber o que é que pretende, saber o que é que quer, o jogador sentir-se confortável e entender aquilo que tem que fazer na sua equipa, mas depois uma equipa que entenda que vai entrar num jogo, tem um adversário, o adversário apresenta problemas diferentes dos diferentes adversários e que a equipa tem que saber corresponder, tem que saber tirar vantagem sobre aquilo que pode tirar vantagem, tem que se precaver daquilo que o adversário possa apresentar de fora. Portanto, essa observação, claro que tem uma importância naquilo que é a organização do trabalho durante a semana. E se calhar, partindo de exemplos mais práticos, se calhar essa importância dessa informação podemos dividi-la naquela que chega ao jogador, naquela que pode preparar ou pode ajudar o jogador a entender melhor o que é o plano do jogo e o que é que se pretende para o jogo, em função daquilo que o adversário apresenta. E se calhar se nós... ou seja, nós temos que dotar a nossa equipa de ferramentas que permitam encarar ou disputar o jogo da melhor forma para superar um adversário. Se o adversário apresenta na sua primeira fase pressão, uma pressão iniciada com 2 avançados, se calhar a minha equipa tem que saber corresponder àquilo que é uma construção para contrariar esta pressão. Se estamos a falar de uma linha defensiva que se calhar expõe ou demonstrou algumas dificuldades em proteger o seu espaço nas costas, se calhar eu devo usar a ferramenta que nos permite saber atacar essa profundidade, saber atacar essas costas para chegar ao golo. Ou seja, não é naquela semana que eu vou dotar a minha equipa de ataque à profundidade, de construir contra 2 avançados ou 1 ou 3. Não é nessa semana que eu vou desenvolver isso. A equipa já tem essa ferramenta. Agora, se calhar vou, dentro desse planeamento semanal, dar a oportunidade do jogador relembrar e recriar-se dentro dessas dinâmicas que podem ser importantes depois para o jogo. Não é? E acho que o jogador ter acesso a esta informação vai ajudar a prepará-lo melhor o jogo também, vai ajudá-lo a entender melhor porque é que nós pedimos aquele plano de jogo, porque é que é desta forma, porque é que o treinador está a influenciar por nós fazermos isto. Não é? Exatamente. E, portanto, acho que isso é fundamental e cada vez mais assistimos a jogadores com esse interesse. Pois cada jogador, há aqueles que não preferem estar mais focados naquilo que é a sua tarefa e naquilo que é o trabalho de equipa e não tanto de receber tanta informação do adversário. Há aquele que gosta de saber características do seu oponente direto, gosta de saber mais características sobre o adversário. Depois acho que há posições mais nucleares que outras também, ou seja, se calhar tínhamos aqui um modelo em que era importante o nosso médio defensivo, o nosso médio centro, no 6 da equipa, entender qual eram as diferentes dinâmicas de construção que queríamos aplicar e, portanto, se calhar esse tem que ter ainda mais consciência daquilo que é importante a equipa procurar nesse jogo. Eu acho que depois isto não é linear, ou seja, em função do adversário, em função da informação, em função da semana, nós devemos tentar passar as coisas da melhor forma para a equipa e para os jogadores. O segundo ponto de importância, digamos, nesta análise e observação é para nós enquanto equipa técnica, para nós enquanto treinadores, ou seja, há conhecimento do adversário que nem sempre nós passamos para os jogadores, mas que para nós irmos melhor preparados para aquilo que é a guerra que vamos enfrentar, certamente só nos vai ajudar. Sei lá, tentar arranjar um exemplo mais prático. Eu sei que em vantagem, se eu tiver em vantagem, o adversário à partida coloca 2 avançados. O adversário à partida até tem 2 avançados de qualidade, mas se calhar na sua forma de jogar, joga com 1 e normalmente em desvantagem coloca um segundo. Se eu puder estar preparado para isso e saber que a determinada altura do jogo
se calhar vou querer preparar a equipa para defender contra 2 avançados, se calhar vou querer preparar a equipa para um jogo mais direto ou não. Estou a dar aqui um simples exemplo. Exato. Se calhar não andei durante a semana a dizer aos jogadores, atenção que os gajos quando estão a perder metem mais um e jogam. Se calhar até posso ter feito uma breve abordagem, olha, tem 2 avançados, têm jogado com uma fase inicial do jogo, por norma podem pôr 2 ou não, posso fazer um breve perder 1 segundo a referir isto. Mas aquilo que eu tenho tentado durante a semana é que o jogador entenda que quando eu pedir alguma coisa durante o jogo, ele até já trabalhou, até vai recordar. Se calhar nessa semana, se eu acreditar, se calhar até acredito que vou estar em vantagem em relação àquele adversário. Se calhar sei normalmente como é que aquele adversário se vai comportar quando está em desvantagem. Se calhar aproveito 10 minutos do treino para colocar um desafio qualquer de uma equipa em vantagem e outra em desvantagem, e a que está em vantagem se calhar vai jogar da forma que nós queremos que aconteça no domingo. Ou seja, eu não estive a dizer aos jogadores, olha, nós estamos a fazer isto porque se os gajos estiverem em vantagem nós vamos fechar assim e fazer assado. Não, coloquei um problema no treino, se calhar esse problemazinho demorou 10 minutos, relembraram alguns comportamentos daquilo que nós queremos quando estamos em vantagem, queremos para fechar a equipa, porque depois não é só a questão defensiva, não é? Porque estamos em vantagem e agora não estamos só preocupados a defender 2 avançados, também estamos preocupados do que é que nós queremos neste momento com bola, qual é a paciência que nós queremos, se queremos realmente contrariar o risco que o adversário vai tomar em desvantagem. Portanto, isto depois também tem outros comportamentos que nós vamos querer neste momento de vantagem do jogo. E lá está, se calhar a observação e a análise pode ajudar a equipa técnica e mesmo a decisão que é tomada do banco, se calhar já está antecipada. Porque assim que o gajo está a aquecer, assim que o segundo avançado está a aquecer, já estás a comentar que pode acontecer o plano B. Que se calhar vamos ter necessidade até de fazer nós uma alteração na equipa para reajustar esse comportamento do adversário. E portanto acho que esta observação e esta análise é sempre fundamental. Pegando nisso que estás a dizer, e bem visto, na vida, em tudo, no futebol, tentamos sempre andar um passo à frente do que é o acontecimento. E se pudermos andar 2 ou 3, melhor. Sabendo que fazes a observação do adversário, certamente o adversário faz a observação da tua equipa. Gostas de arranjar formas o adversário espera que tu vais construir a 3 e tu de repente naquele jogo mudas para construir a 4? Digo eu, ou não alteras a tua forma de jogar? Ok, uma excelente questão, porque isto é uma competição e nós gostamos de nos desafiar, não é? Ou seja, como treinador gosto de ter uma equipa organizada, uma equipa que sabe o que tem que fazer, uma equipa que joga bem, uma equipa que também a mim, enquanto treinador, me revejo nela e sinto que a equipa tem a sua ideia de jogo e sabe o que é que tem que fazer. Ao mesmo tempo que eu quero chegar ao jogo e quero ganhar. Então, para ganhar, eu vou ter que contrariar aquilo que o adversário pode estar à espera ou se pode preparar. Ou seja, isto depois é um jogo de nós contrariarmos aquilo que pode ser o pensamento do adversário e nós conseguirmos aplicar a melhor estratégia para chegar à vitória. Portanto, indo ao encontro da tua pergunta, não fugimos completamente àquilo que é a nossa ideia base, àquilo que são princípios fundamentais na equipa, àquilo que é a nossa competitividade, àquilo que são algumas dinâmicas e alguns comportamentos de base, mas podes colocar ou podes colocar algumas ferramentas diferentes e algumas dinâmicas diferentes que possas surpreender o adversário, porque não? Se tu acreditares que isso te vai aproximar da vitória... Exatamente, é por aí, porque isto é o chamado jogo do gato e do rato, andamos sempre a tentar escondermos o nosso jogo e ao mesmo tempo destapar o jogo do adversário, o adversário quer ganhar como nós queremos, a realidade é sempre e Ricardo, e fundamental, sem extremismos nem radicalismos, ou seja, nós ouvimos muitas vezes, mas esta é a minha ideia de jogo e é assim... Ok, ela é a tua ideia de jogo e ela é entendida e os jogadores entendem. Mas se aquela ideia de jogo ou aquela dinâmica que é pedida ou aquilo que é pedido contra aquele adversário
pode-te levar, ou pode levar para insucesso, enquanto se tu deres uma ferramenta diferente ou uma alternativa diferente ao jogador e a equipa tiver capacidade de descobrir a vantagem de uma outra forma, porque não se isso te aproximar do sucesso? Não é? Portanto, isto não tem que ser fechado, não tem que ser... Às vezes pequenas variações, lá está, em vez de ser... As dinâmicas de jogo... Sim, ver mais um médio que vem buscar ou troca ali qualquer coisa e já... Ou seja, não estás a fugir ao modelo de jogo, estás só a acrescentar qualquer coisa para destabilizar o que o adversário tanto preparou. Claro que sim, e muitas vezes até... outros exemplos. Se calhar nós vamos jogar contra uma equipa que sabemos que pressiona muito alto. E se calhar as nossas primeiras demonstrações é de querer sair e jogar curto, é de querer realmente atrair ainda mais o adversário para descobrir o espaço lá. Exatamente. O espaço nas costas do adversário. Nós sabemos que o adversário até apresenta algum espaço entre linhas que pode ser explorado por nós. Mas nós, se calhar, nas primeiras bolas, andamos, mas é primeiro à procura da profundidade, para realmente depois atacarmos aquilo que nós sentimos que é a vantagem. Ou seja, nós temos que criar as melhores condições para a nossa equipa encontrar as vantagens para ter sucesso, dentro de coisas que estão definidas dentro da equipa. É claro que não se muda grandes estruturas, nem grandes dinâmicas, nem de uma semana para a outra a equipa tem uma cara diferente da forma como joga. Mas sim, é importante nós nessa semana darmos mais valor ou irmos ao encontro daquilo que são as vantagens para ter sucesso. Isso é fundamental. Exatamente, bem respondido. É o tal jogo que tem que se tentar sempre surpreender o adversário. Bruno perguntava também, aqui cada vez mais, e já são números mais que estudados, que cerca de 60% a 70% dos golos advêm de bolas paradas, os famosos esquemas táticos. Que importância é que dás em treino, no plano semanal, sabendo que também, ao trabalhar isso, é uma quebra de dinâmica de treino? Tudo o que o treinador odeia, quebrar dinâmicas. O que é que fazes para contrariar isso e para poder trabalhar as bolas paradas, os esquemas táticos? Olha, essa questão é igualmente muito interessante, porque ao longo deste tempo sempre foi muito discutida internamente na equipa técnica, da melhor forma de nós podermos desenvolver este momento, que é muito estratégico, que é realmente um momento que advém de uma situação parada, não é? Em que há essa quebra dinâmica, e estratégias para nós podermos desenvolver isto de uma outra forma. Em primeiro lugar, em relação às bolas paradas, é sempre mais facilitador se tiveres bons executantes, se tiveres gente forte nesse momento e nesse ataque a essas situações, embora mesmo dentro da bola parada tu possas concorrer ao melhor que os teus jogadores podem dar. Ou seja, se tu tiveres jogadores com uma capacidade, se tiveres uns executantes muito capazes e tens jogadores muito fortes a atacar no jogo aéreo, se calhar podes descobrir bolas paradas mais simples, mais diretas, mais objetivas, para procurares o caminho do gol. Por outro lado, não tens grandes executantes, não tens grandes jogadores a atacar ou fortes nesse momento. Então, se calhar, vais descobrir formas de poder que a tua bola parada seja um momento de combinação, um momento de sair curto, para descobrir outras estratégias de atacar a baliza. Defensivamente, tem gente que é muito forte a atacar a bola no ar. Se calhar o teu posicionamento da linha pode ser mais baixo e se calhar estás a dar alguma vantagem de os teus jogadores, quando vão atacar a bola, podem dar algum espaço em frente, atacam a bola e se calhar estão a tirar vantagem, estão de frente, estão a ver a bola, são fortes naquele momento e se calhar dá-te alguma segurança. Tens uma equipa de baixa estatura, em que se calhar até não são frágeis naquele momento, mas na dividida podem perder algumas vezes porque não têm a estatura ou não são tão estimulados para que isso aconteça. Se calhar o teu posicionamento da linha tem que tirar algumas referências ao adversário, pode explorar isso. Se calhar tens que subir, se calhar tens que condicionar o posicionamento do teu guarda-redes, se calhar tens que criar algumas estratégias para ir ao encontro daquilo que são as vantagens dos jogadores que tens na tua equipa. Portanto, em primeiro lugar, acho que nós temos que pensar o que é que queremos desses momentos, o que é que nós queremos das bolas paradas, que tipo de jogadores é que temos, que tipo de batedores é que temos, primeiro temos que pensar o que é que nós queremos nesse momento. Depois, a forma como vamos desenvolver, a forma como vamos operacionalizar, e essa nas bolas paradas
é uma que não é dores de cabeça, mas leva-nos realmente, desafia-nos como treinadores. E já desenvolvemos diferentes estratégias. Vou-te dar um exemplo numa. Em pré-época, nós, imagina em pré-época que tu nem sequer tens ainda bem definido, ou seja, tu dás menos valor à questão estratégica em pré-época. Não tens tanta informação do adversário, estás realmente ali mais vincado, ou seja, tu queres os problemas do adversário para poderes melhorar o teu processo, mas tu não estás a preparar para os problemas que o adversário te vai colocar no jogo seguinte. Então, se calhar é interessante durante a semana, mas é um momento em que ele vai existir. Ou seja, no jogo de preparação, é um momento em que tu podes não dar grande importância do ponto de vista estratégico, podes dar ali alguns nuances de organização, mas ele vai existir. Então, de que forma é que tu podes desenvolver uma coisa que sabes que o jogador à partida já não está muito disponível para estar ali a desenvolver? E se calhar, em vez de ser um treino de muito tempo, imagina que durante a semana, em vez de escolheres um treino para desenvolveres esse momento, em cada final de treino escolhes ali 10 minutos, fazes 2 equipas, metes ali, num treino vais, por exemplo, ao canto, 3 cantos de um lado, 3 cantos do outro, competição, quem ganhar ganhou, quem perdeu enche e fechaste. E se calhar até meteste ali competição, trabalhaste durante pouco tempo, portanto conseguiste passar alguma informação, conseguiste passar alguma coisa ao jogador. No dia seguinte, em vez de voltares a fazer também um treino com muito tempo, situações de bola parada, etc., vais abordar, por exemplo, os livros ofensivos e defensivos. Pouco tempo, 3, 4 repetições, quem perde está a pagar. E depois, se calhar, até aproveitas um treino em que no próprio jogo, em se calhar um jogo com uma dimensão mais formal, se calhar até paras e se calhar até colocas a falta e até colocas o canto e até colocas as regras formais todas do jogo e automaticamente eles estão a desenvolvê-las e já vão aplicar um pouco daquilo que tu deste de informação em pouco tempo, mas que já deste informação nos outros treinos. Esta pode ser uma das estratégias e que eu acho que é importante. Depois, no desenvolvimento da época, aonde tu já queres colocar alguma informação, seja porque te queres proteger de um determinado esquema tático que a equipa, que o adversário desenvolve, seja porque queres atacar uma determinada vantagem. Aqui nós procuramos de forma diferente. O que eu acho que é importante nas bolas paradas é não ser sempre igual, é não ser de uma forma muito densa, ou seja, tens que sempre repartir em mais do que um treino. E agora, na questão de desenvolver isto durante a semana, a competição também é muito importante e da forma diferente como podemos criar isto. Tu até vais partir por uma situação de forma jogada, em que se calhar até tens uma situação de 10 para 10 e antes de começares o jogo tu fazes 2, 3 repetições de um determinado movimento e esse jogo depois tu podes aplicar aquilo que estiveste a trabalhar 10 para 0. Se trabalhaste a movimentação, bola aqui, bola nesta zona, bola na outra, vamos realmente explorar aquilo que é uma bola direta, vamos colocar um pé direito e um pé esquerdo para retirar mais 2 homens do adversário, então vamos explorar este espaço, dás ali 2, 3 informações, perdes 5 minutos de treino ou ganhas 5 minutos de treino, é verdade num 10 contra 0, é verdade de uma forma fechada, é verdade de uma forma mais parada, mas depois vais ter a oportunidade de colocar em competição, em jogo contra a outra equipa. Esta é uma forma. Ou então juntar as 2 equipas, vamos imaginar. Por exemplo, isto é uma coisa que tem que arranjar melhores estratégias, que é contrariar uma marcação individual. Porque a marcação individual, por mais que tu possas trabalhar o bloqueio e tentares livrar-te da marcação, explorar e tentares criar um homem livre e a bola colocar nesse homem livre, mas a marcação individual tem muito daquilo que é a disposição do atleta para fugir à sua marcação direta. Não é? Por mais que ela seja trabalhada, mas a marcação individual, tu para tirar vantagem da marcação individual, o jogador tem que comunicar com o outro, tem que procurar fugir daquela marcação. Isto é muito do jogador. Então, nesse momento, o que é que nós procuramos? Fazemos um jogo de 10 para 10, em que realmente inicia-se no canto e há transição. E às vezes até podes colocar mais que uma baliza para a transição, podes fazer gol na baliza na transição do corredor esquerdo, no corredor direito, no corredor central, e dás a oportunidade, por exemplo, a quem defende, e estão a defender a marcação individual, a poder ter transição. Ou então, se sofrer golo e foi da sua marcação, também está a ser punido. Ou seja, os jogadores estão envolvidos ali numa competição, nem percebem bem que estão a fugir a uma questão da marcação individual, porque se calhar nem lhes dei essa informação, mas envolvidos na competição,
abordámos a questão da marcação individual, abordámos as vantagens que podemos tirar, abordámos a questão da transição, que era um momento também, erradamente, quando iniciei a carreira de treinador, não o fazia, ou seja, trabalhava sempre a bola parada para aquele momento. Então, quantas vezes é que isso tem um momento a seguir, não é? Quantas vezes é que pode dar transição, quantas vezes é que fica na mão do guarda-redes, quantas vezes é que pode dar um canto a seguir, um livre, ou seja, o que é que pode resultar dessa bola parada, e eu não olhava para isso. E agora, ao desenvolveres desta forma, por exemplo, dá para ter essa preocupação também. Ver sempre o plano B e o C, as consequências. Olha, ainda antes de passar aqui a bola ao Tiago outra vez, faço-te aqui uma última pergunta, que esta é sempre daquelas que os jogadores que vão ver vão gostar da minha pergunta. Acaba o jogo, domingo, primeiro treino da semana, é derrota. Aquilo é para bater no primeiro treino ou é para dar uma penteadela e começar a procurar já a solução do próximo adversário? Ok. Outra vez uma excelente pergunta. Vou dar aqui o exemplo no 1º de dezembro. Nós jogávamos domingo e treinávamos logo a seguir, treinávamos na segunda-feira. Um treino depois tinha vários objetivos, ou seja, nós com a impossibilidade de quem não era convocado ou quem não ia jogar tanto tempo de treinar no domingo de manhã, então marcávamos logo esse ajuste de cargas no treino a seguir. Depois, com a vantagem também que a equipa B também competia ao domingo, ou seja, e dava-me a possibilidade a mim, enquanto treinador, no treino de segunda-feira, poder dar oportunidade a quem não jogou, e faz parte da equipa B e faz parte da equipa A, de ter ali uma oportunidade competitiva, ajustávamos cargas ao mesmo tempo que estava a dar uma oportunidade competitiva àqueles jogadores também para lutarem pela sua oportunidade. Eu acho que aqui é um desafio enquanto treinador, que é perder, estar numa azia terrível, e acho que a primeira vontade e o primeiro comportamento é querer entrar e arrebentar com tudo, e eu acho que é importante e cada vez mais quero desenvolver isso, que é, acabou o jogo, vai respirar, vai pensar. Há uma coisa que eu acredito que tenho, que é um equilíbrio entre aquilo que é vitória e aquilo que é derrota, entre um jogo muito bem conseguido e um jogo não tão bem conseguido, porque não meto a minha equipa lá em cima e não somos os melhores do mundo quando ganhamos, nem quando perdemos está tudo mal. Mas há jogos que às vezes, para além de perderes, sentes que calhar a tua equipa não correspondeu exatamente àquilo que tu querias ou àquilo que tu esperavas, ou houve ali um ou outro comportamento que não te agradou tanto. E nesses a vontade é não deixar passar e a vontade é arrebentar com tudo logo ali. Acho que é importante um treinador conseguir ter tempo para refletir, para pensar, para analisar o jogo mais friamente. Isso vai lhe dar maior capacidade de argumentação para transmitir à sua equipe. Ver o videozinho, desculpa só um parênteses, ver o videozinho do jogo no dia a seguir de manhã ou nesse dia à noite, e depois então espera aí, eu também se calhar não os ajudei nesta parte ou nisto. Tal e qual o que diz, Ricardo. E por norma, ao treino de segunda-feira, não abordava o jogo. Positivo ou negativo, não abordava. Podia às vezes abordar uma ou outra questão individual, alguma coisa que eu sentisse num jogador que talvez pudesse ser importante falar com ele, mas à parte, ou seja, situações muito, muito particulares. E por norma não falava do jogo num treino de segunda-feira, ou seja, tínhamos 2 dias para refletir sobre o jogo. Tínhamos a segunda-feira e tínhamos a terça-feira. Aconteceu uma ou outra vez na segunda-feira não conseguir para a quarta e se calhar passar ali uma mensagem na segunda-feira, mas estamos a falar de se calhar uma ou outra vez. Realmente, por norma, à segunda-feira era para irmos olhar uns para os outros, ou seja, correndo bem ou correndo mal, estávamos lá no treino, olhávamos uns para os outros, estávamos a trabalhar, quem não jogou tinha a sua oportunidade, quem jogou tem que recuperar e preparar-se para a próxima guerra, e portanto estávamos lá, estávamos presentes, e estávamos a fazer o nosso trabalho, mas raramente abordava as situações do jogo anterior. Boa. Tiago? Bruno,
imagina, chegas a uma equipa nova, onde vais treinar pela primeira vez, o que é que das prioridade? Ou à fase defensiva ou à fase... Qual é que treinas primeiro, não é das prioridade? Qual é que começas a treinar, por exemplo, na pré-época? Ok. A fase É ofensiva? uma boa questão também, porque ou seja, não tem sido linear, esse pensamento não tem sido Andam linear. interligadas, mas não há uma resposta certa. Exatamente, não tem sido linear e, portanto, é uma boa questão. Para já dizer-te que pá, não quero estender aqui demasiado o tempo, mas dizer-te que se houve um fator, se houve alguma coisa positiva no meio desta pandemia, foi o tempo para pensar e foi o tempo para ver outras coisas, pensar no processo, pensar naquilo que nós andamos aqui a fazer, porque nos últimos anos não tenho tido oportunidade de parar, pensar, de ter mais tempo para olhar para aquilo que andamos a fazer. É quase sempre consequência daquilo que é os trabalhos que estamos a desenvolver e, portanto, se podemos dizer que há alguma coisa positiva no meio desta pandemia, foi realmente o tempo. E o tempo e não ser condicionado a pensar no jogo seguinte, a não ser pensar na guerra seguinte. Portanto, tempo realmente para pensar nas coisas. E dentro dessa metodologia, dentro daquilo que são os conteúdos mais importantes a abordar, a forma como eles vão ser abordados, há um pensamento, por exemplo, que se calhar vou gostar aqui de partilhar, que é o Canal 11 passou jogos de 96, de 2000, de jogos com 20 anos, jogos com muito tempo, em que, se calhar nessa altura que esses jogos deram, eu ainda conseguia ter o lado do adepto, né? Ainda via o jogo com aquela paixão, com aquele ver os ídolos. Exatamente. E sinceramente eu já não tinha grande memória daquilo que era o jogo dessa altura e parecia que só tinha memória daquilo que é este futebol mais recente e aquele futebol que estou mais envolvido. E ao ver aqueles jogadores, ao ver o Paulo Sousa, ao ver o Figo, ao ver aquela tripla com Vítor Bahia, Fernando Couto e Jorge Costa, levou-me a pensar que há uma coisa que tem que ser respeitada no desenvolvimento do jogador e naquilo que é a sua prestação na equipa, que é a intuição. Nós sabemos, se calhar, naquele tempo, o treino era um pouco mais dividido, não é? As capacidades e os fatores eram um pouco mais divididos. Se calhar tinham menos tempo para trabalhar as questões mais coletivas e as questões mais de coordenação coletiva e coordenação entre setores e coordenação entre eles, etc. Mas a intuição está lá, ou seja, eu gostaria de saber, ao ver estes jogos, o que é que levou o Paulo Sousa a descobrir aquele jogo interior. Né? Hoje a gente fala de jogo interior, mas o Paulo Sousa na altura, não sei se condicionado pelo treino ou não, a procura dele do jogo interior, muitas vezes realmente para acelerar o jogo por fora, ela já existia. Não é? Nós hoje estamos ouço os treinadores guarda-redes de falar no jogo de pés, na cobertura à linha defensiva, no jogar subido, etc. Eu vi um jogo com Jorge Costa, Fernando Couto e Vítor Bahia, de 1996 ou 2000, não sei, na seleção, mas estava lá tudo. Vi jogo de pés do Vítor Bahia, por dentro, diretamente no Paulo Sousa para acelerar o jogo, vi coberturas à linha defensiva muito alto, vi um entendimento de um Jorge Costa e de um Fernando Couto, ou seja, que aquilo que penso é que se calhar nem tudo foi condicionado pelo treino. As vivências que aqueles jogadores tiveram despertaram neles também a intuição, o conhecer o jogador. Eu vi o Paulo Sousa jogar, vi jogos em que ele estava na seleção, estava no Sporting, estava no Benfica, com jogadores diferentes à sua frente, tanto com o Figo, com o Fudre, com o Rui Costa, etc., com jogadores diferentes. Mas aquilo que ele procurava no seu jogo e aquilo que era a sua intuição com os colegas estava lá. Ou seja, aqui isto levantam-me dúvidas que que isto foi só o condicionar do treino e aquilo que foi a organização daquelas metodologias, ou aquele tempo permitiu a estes jogadores com esta qualidade desenvolver também aquilo que é a intuição e o seu descobrir do jogo e aplicar algo mais. Respondendo à tua questão, que é naquilo que é a organização de conteúdos e naquilo que é a organização que eu quero para desenvolver a minha equipa, se calhar por muita vontade e por demasiada paixão sobre aquilo que é o pensar o treino, etc., acho que condicionava demasiado. Ou seja, não tinha tão presente essa preocupação, se começo mais pela questão defensiva, mais pela questão ofensiva. Tentava pensar no jogo e dar realmente algumas prioridades naquilo que era a organização em determinados momentos. Se calhar na mesma semana e se calhar na mesma abordagem, conseguia
ter uma abordagem de princípios mais macro daquilo que queria no momento defensivo, princípios mais macro daquilo que queria no momento ofensivo, e depois o processo vai descobrindo e vais acrescentando aquilo que achas que pode ser importante ao processo. Mas acrescentava de uma forma fechada, ou seja, nós pretendemos isto, do exercício só concorria para aquilo, e se calhar isto desperta pouca intuição no jogador, e tu também como treinador vais tirar menos do que aquela equipa pode fazer e do que aquele jogador pode fazer. Portanto, do ponto de vista da metodologia, acho importante nós influenciarmos os jogadores e dotar a equipa de uma série de ferramentas e comportamentos que nos levam àquilo que nós achamos que deve ser, mas ao mesmo tempo essa metodologia deve dar espaço ao jogador para se recriar, para se desenvolver e para ele próprio acrescentar também alguma coisa ao processo. Se começas mais pela parte defensiva, se começas mais pela parte ofensiva, eu acho que a organização de conteúdos que nós temos durante a semana permite abordar um pouco dos dois, permite, se calhar numa fase inicial do treino, colocares 2 conteúdos distintos, na fase introdutória, num exercício mais reduzido também, desenvolveres esses comportamentos e essas dinâmicas, depois, se calhar, criares um jogo onde há transfer daquilo que andaste a trabalhar ao longo da sessão de treino e consegues aplicar também de uma forma mais jogada, e portanto eu acredito que dentro dessa organização de conteúdos durante a semana tu consegues ter uma abordagem mais do que um momento. Aliás, esse também é se calhar um skill de qualidade do treinador, é pensar num exercício em que, ok, o objetivo principal é este e é este que nós queremos ver desenvolvido, mas, se calhar, o exercício até permite haver uma transição de momentos, haver uma transição de comportamentos. Portanto, acho que isso também pode ser um skill de qualidade do treinador. Fica aí as várias notas que é sempre importante perceber e ouvir. Uma boa visão ali sobre os jogos dos anos 90 que também me fez pensar. Exatamente. Nós, por vezes, condicionamos muito o que queremos dos jogadores e não os deixamos, lá está, se calhar ser mais criativos e desenvolver por eles próprios capacidades que eles poderiam e têm mais fortes. Sem dúvida, Tiago, e acho que este pensamento até vai mais além do que aquilo que é só as restrições táticas, não é? Porque essas eu acho que começa a haver alguma preocupação, não é? Ou seja, começa a haver alguma preocupação que as restrições táticas não retirem o melhor que os jogadores podem dar, não é? Dá-se muitas vezes o exemplo do extremo que é extremamente criativo, extremamente vertical, e cria o seu desequilíbrio por aí. Nós depois não queremos um estilo de jogo que vá castrar esses comportamentos, que o leve para zonas mais interiores, que o leve para situações de menos risco. Eu acho que essa hoje em dia já se vai falando e ela vai sendo aplicada. Eu aqui até ou seja, é mais do que aquilo que é uma restrição tática, é também conseguir conceber uma metodologia ou um desenvolver da equipa, aonde dê espaço ao jogador para se recriar, para comunicar com os colegas, para eles próprios discutirem o que é que está a ser feito, para eles próprios descobrirem uma intuição dentro do nosso jogar. Acho que isso é fundamental, ou seja, não é só a restrição tática, é também conseguir desenvolver e provocar o jogador para dar muito daquilo que ele pode acrescentar ao processo. Até porque hoje em dia, cada vez mais, Bruno, e fica a nota e está espetacular a tua visão e acho que é por aí também. Não ser estanque no pensamento e dar a tal liberdade, mas lá está hoje, cada vez mais hoje em dia, se tem uma tendência a formatar os jogadores. Há aquela formatação, já não se chega à linha e cruza, o jogo é procurado e pensado muito, muito por dentro, tem outro tipo de condicionantes que é isso. Hoje em dia não sente estanque. Se o adversário tem um lateral que sobe muito, por que não ir àquela linha e cruzar? Por que não explorar aquela parte? Ricardo, e estás a falar, por exemplo, agora de corredor... Desculpa, Tiago. E estás a falar agora, por exemplo, de corredor lateral. Nesses jogos também um dos pensamentos que retirei. Schwartz e Futre, um corredor. Depois era o Dimas e o Figa, acho eu, na seleção. Do lado direito o Paneira, quem tinha como lateral, não sei se me vou lembrar agora, o Veloso, nesse jogo, se eu não estou em erro. Era o Veloso. E eu não sei, ou seja, estamos a falar, estes jogos levaram-me a pensar, eu não sei exatamente qual eram as realidades de treino dessa altura. Mas as dinâmicas e as soluções que eles deram naquele corredor foram múltiplas. Não é verdade. Foram múltiplas. Foi tanto, ou seja, foi um entender do jogo e foi um entender o colega e um entender do espaço que eu tenho dúvidas que todas elas tenham sido desenvolvidas de uma forma fechada e de uma forma muito
muito pouca, de Muito uma forma fechada padronizadas, né? durante a Muito semana. padronizadas. Tenho essa dúvida, ou seja, e tu vês ali um conjunto de soluções, um conjunto de boas decisões pelo corredor lateral de dois jogadores que lá está, tinham esta intuição desenvolvida, percebiam o que é que era melhor para o colega, se calhar percebiam muitas vezes que jogavam por fora, mas se calhar por fora era onde o adversário estava mais confortável e, portanto, quando realmente havia um movimento por dentro para criar o espaço para o lateral, ele era criado realmente para criar o problema no adversário. Ou seja, e via ali um conjunto de dinâmicas e um conjunto de entendimento que tem que nos levar a pensar que hoje em dia, ou seja, se calhar com menos recursos de treino, ou com menos tempo, ou com menos informação, a intuição daqueles jogadores estava lá, com diferentes laterais, com diferentes extremos, com diferentes características, mas as dinâmicas e as múltiplas soluções estavam lá. Cada vez mais. Olha, Ia fazer aqui a última pergunta e pegando aqui nisto, que é neste tema, que acho que é interessante, sendo que hoje em dia temos de estar sempre a par do conhecimento e de tudo o que é novidade, se és um treinador que tem tendência para as novas modas, por exemplo, agora jogar com 3 centrais e se adaptas logo isso à tua equipa, ou se não, se és o teu modelo de jogo e segues mais esse modelo de jogo, se preparas a equipa para vários sistemas de jogo, se é mais fiel a um. Sim, pronto, aqui falando de coisas diferentes, né? entre modelo e sistema, mas tentando concorrer àquilo que é a tua questão. Sou realmente muito contra essas modas, digamos. Acho que aquilo tem que acontecer, é um treinador perceber o que é que quer, olhar para o futebol, ter a sua visão, ter o seu pensamento crítico em relação ao jogo e depois perceber o que é que quer da sua equipa e depois uma coisa fundamental, perceber de que forma é que vai operacionalizar isto para ter sucesso. E este pensamento sobre o jogo e sobre o treino, como dizíamos quando falávamos no início de carreira, começou muito cedo e quando se falava até da experiência de jogador tem esta importância. Eu vou dar um pequeno exemplo para concorrer àquilo que é a tua pergunta. Quando era iniciado, jogava no Clube Futebol Benfica, no Fofó. E na altura, eles tinham um campo relevado e tinham um campo sintético, ou melhor, era pelado e estavam a colocar o sintético e, portanto, nós na fase inicial da época não pudemos utilizar aquele campo. Estavam a colocar o sintético. Então, a pré-época foi correr. Foi com sapatilha, andar a correr à volta de Benfica. Mas eu ia para casa e pensava assim, mas espera aí, mas se nós tivéssemos campo, esta pré-época não estava a ser diferente da anterior. Não é? Ou seja, não temos campo, estamos condicionados, vamos correr. Vamos para a mata de Benfica, vamos correr à volta de Benfica. Mas aquilo que acontecia aquilo que aconteceu na época anterior com o campo não foi diferente. E, portanto, foram, e na altura ainda iniciado, eram as questões que eu ia levantando como jogador do que é melhor para nós podermos ser mais competentes no jogo. E, portanto, isto indo ao encontro da tua questão, que é aquilo que eu acho que como treinador nós temos que desenvolver é um pensamento que nos permita dotar a nossa equipa de ferramentas, de capacidades para poder ser mais competente naquilo que enfrenta na competição. Portanto, mais do que o sistema é perceber-se bem por onde é que se quer ir e perceber-se de que forma é que se quer operacionalizar as coisas e depois conseguir influenciar tudo o que nos rodeia para que isso tenha sucesso. Eu posso dar também um exemplo prático destes 2 anos de 1º de dezembro. Quando comecei o projeto do 1º de dezembro, não tínhamos um plantel definido, ou seja, nem tínhamos capacidade financeira para eu chegar ali e dizer assim, olha, quero o lateral direito assim, o lateral esquerdo assado, o central, o ponta. Ou seja, íamos ter que concorrer sempre um pouco àquilo que iam ser as oportunidades de mercado e aquilo que eram as nossas limitações financeiras. E então pensei num modelo de jogo em que o ponto principal seria sobreviver à realidade competitiva, ou seja, não tínhamos capacidade para definir exatamente qual era o plantel que queríamos, os jogadores que queríamos e as características, íamos entrar numa realidade competitiva duríssima e queríamos cedo ter uma equipa compacta, uma equipa que sobrevivesse, uma equipa que soubesse, no nosso campo que também é muito característico, sobreviver e conseguir ter uma consistência defensiva muito grande e ao mesmo tempo ter um jogo ofensivo que pudesse extrair o melhor dos jogadores que iríamos ter, porque na altura ainda não sabia bem quais é que iriam ser. E realmente assentámos o nosso jogo num sistema de 3-4-3, com variantes ali de 3-5-2,
mas era assente neste sistema. O que é que aconteceu? O objetivo era sobreviver, mas a equipa começou-se a sentir de tal forma confortável, começou a desfrutar de tal forma do jogo, em que aquilo que eram algumas limitações ofensivas que se calhar o modelo de jogo tinha, elas tiveram que ser contrariadas porque queriam mais, e nós sentíamos que aquilo dava para mais, então vamos pôr mais uma dinâmica e vamos arriscar mais um bocadinho e vamos pôr mais umas dinâmicas aqui de construção. E portanto, porque eu não acho que o modelo de jogo seja uma coisa fechada. Portanto, o modelo de jogo é uma coisa que vai evolução, que vai sendo acrescentando e que não é uma coisa fechada. Ainda para mais neste contexto em que tu tens que às vezes ir ao encontro das características do jogador. E portanto, isto para dizer que abordámos a época num determinado modelo, assentámos a equipa num determinado sistema, mas realmente as coisas começaram a evoluir muito. Já tínhamos a solidez defensiva, era um modelo de jogo em que não procurava tanto forçar o erro no adversário, procurava sim ser mais consistente e proteger mais e fechar os espaços que podiam ser aproveitados para atacar a nossa baliza. E depois realmente no processo ofensivo ele evoluiu de uma forma exponencial, portanto cada vez mais tínhamos que acrescentar ali uns doces ao nosso jogo, porque os jogadores que respondiam e aquilo começou às vezes até a ficar demasiado romântico, porque é um campeonato difícil às vezes para dar ali um toque de romantismo, mas foi tendo esse crescente. Posso-vos dar uma ideia daquilo que foi a evolução. Eu queria 3 centrais para ir ao encontro desta solidez defensiva que vos falava, mas também para ter solidez ofensiva, ou seja, numa circulação, não expor o guarda-redes, ter alguma segurança na circulação com 3, criar algumas dúvidas no adversário pelo próprio posicionamento da malta da frente e criar ali algumas liberdades e não fechar um sistema que pudesse mais facilmente ser marcado. Mas houve uma determinada altura que nós já tínhamos dinâmicas em que o central do meio, em alguns momentos seriam ofensivos, ou seja, em momentos em que jogávamos mais no nosso meio campo ofensivo, o nosso central do meio assumia a posição de médio centro. Os nossos interiores também já participavam em ataque à profundidade e em trocas posicionais com os nossos avançados. Ou seja, portanto, isto tinha uma ideia de modelo para sobreviver e de repente já estávamos já estávamos a acrescentar risco, já estávamos a acrescentar romantismo aqui ao processo. Não é? E portanto, neste primeiro ano foi assim que as coisas sucederam. No segundo ano, ou seja, já não pensava desta forma, já tínhamos alguns jogadores que sabíamos à partida que iam passar de uma época para a outra, e portanto quisemos ser mais audazes, quisemos aumentar esta capacidade da equipa a arriscar. E então assentámos o sistema num sistema diferente, num 4-3-3, que também tinha ali algumas nuances de sistema, mas que assentava sobretudo num modelo em que arriscássemos mais. Queríamos provocar mais cedo o adversário, queríamos obrigar o adversário a errar mais cedo, queríamos jogar mais subidos, portanto queríamos fugir um pouco, ou seja, não queríamos deixar de ser sólidos defensivamente, não é isso. Queríamos era não arriscar, porque uma das coisas que acontece é que quando tu jogas com uma linha de 5 em um momento defensivo, tu tens menos gente para provocar o adversário à frente, para provocar o erro ao adversário. Então nós queríamos colocar mais gente para obrigar o adversário a errar mais cedo e ao mesmo tempo com bola não queríamos tanta segurança com os 3 centrais, ou melhor, queríamos segurança a poder atacar, mas não queríamos tanta gente atrás e queríamos mais gente a trabalhar naquilo que era a criação de espaço à frente. E portanto mudámos, ou seja, o modelo acrescentou-se ideias e acrescentou-se risco, não se mudou, mas acrescentou-se. O sistema também foi alterado e acho que tem que ser um pouco isto, que é ires ao encontro do teu contexto, dos teus jogadores, daquilo que tu pensas e idealizas para a tua época, daquilo que é o teu pensamento sobre o jogo e aquilo que é a tua capacidade de pensar o jogo e depois a capacidade de operacionalizar. E portanto estamos a falar de 2 épocas, estamos a falar do mesmo clube, estamos a falar muitas vezes dos mesmos jogadores e estamos a falar de um modelo de jogo que cresceu de tal forma que já teve sistemas diferentes, que teve dinâmicas completamente diferentes e que nos obrigou constantemente
a pensar no processo também e a acrescentar coisas ao processo. Portanto, acho que espero ter respondido à tua pergunta. Sim, não. Portanto, modas. Vou de encontro concordo com tudo o que tu disseste, porque acho que é bom isso, é teres o teu modelo, ires acrescentando sempre, se já está assente, não é? Vais dando mais ferramentas aos jogadores para irem crescendo. O modelo também ir ser mais complexo, que é isso que vai dar resultados. Né? Olha, Bruno, tem sido um prazer estar aqui a falar contigo. Vamos agora passar aqui ao quiz, que é aquele que a gente vai tentar sacar no almoço. Vamos lá então começar. Tens que acertar 3 pelo menos. É, exato, tens que acertar 3 das 5. Mas eu acho que ele vai acertar, olha. Olha, então fazemos o seguinte, Ricardo. Se para este almoço convidamos também o chefe Vitor Cabaça. Claro. E vamos aí a Setúbal comer um grande peixinho, um grande choco. Ora. Olha, já estou com vontade de perder ou ganhar. Vamos ao desafio que é para fazer isso acontecer. Bora, força, então, está combinado. Qual foi o jogador que teve mais minutos no campeonato enquanto estiveste no Guadalupe? Naquela época? Espera, deixa-me... Vamos perceber se comemos choco ou se comemos robalo do mar. Portanto, guarda-redes, eu dei a oportunidade a um miúdo da ilha, 16 anos, de jogar um jogo nas Caldas. Portanto, provavelmente o guarda-redes poderá não ser. Essa pergunta é difícil. Vou para um central, que eu nem sequer me lembro dele se ter lesionado ou ter pequenos toques. Mário Melo. Não, estavas lá. Olha, se estivesse a olhar para o visor, eu busquei o olho ao Tiago quando tu disseste o guarda-redes, pá. Foi mesmo o guarda-redes. Não estava a olhar, estava aqui nos pensamentos. Então, pronto, os minutos que ele perdeu nesse jogo não foram suficientes. Sim, eu entendo. Ribeiro, um guarda-redes que tinha trabalhado com ele no Fátima. No Ribeiro, exatamente. Um grande homem, um grande guarda-redes. Ele tinha mais minutos, lá está. Como joga os jogos todos, é sempre mais minutos. Okay. Olha, Ricardo, quantas presenças tem o Atlético na Primeira Liga? Tens que dar opções aí. Queres umas opções? Eu vou-te dar para não parecer tão mal. Aí estás-me a matar. Ora, 20, 22, 24 ou 26? Vou pôr 26. Um clube como o Atlético vou pôr o máximo. Foi ao lado, 24. Ok. Mas está lá. Ricardo dar opções não é nada amigo. Passa ali de 1 ou 2. Mas agora essa... Já estamos a ganhar 2G, se calhar o show que é só de entrada. Tão bem. Aproveitar só a pergunta em relação ao Atlético. Hoje o Atlético está na primeira divisão distrital e infelizmente é um clube que eu vejo que tem vindo a recuperar. Teve ali aquela passagem difícil daquele investidor, daquela SAD, mas que é um clube que eu desejo muito que recupere e que consiga atingir os seus objetivos esportivos e que rapidamente esteja num contexto nacional, porque é um clube que tem que estar num contexto nacional. Sim, eu também. Pela sua história. Fui lá ver alguns jogos de Atlético há uns anos, quando eu estava na segunda liga, e é pena estar nos distritais. É um clube não pode. A maior mágoa que eu tenho é a minha passagem pelo Atlético ter sido da forma como foi e nem sequer ter tido a oportunidade de fazer um jogo no estádio da Tapadinha. Portanto, uma mágoa enorme, porque sinto que aquele clube merece um respeito realmente diferente e merece um senso diferente. Exatamente. Olha, da tua última época no Benfica de Macau, quantas vitórias na Liga teve a equipa? Tens que dizer o número de jogos. 10 equipas, portanto foram 18 jornadas. 18 jogos. Não sei se nós não ganhámos. Eu lembro-me que. Ou seja, estás a falar do terceiro ano, não é? Do último ano. Do último. Sim. Do último ano. Eu não sei se nós não ganhámos 16 jogos. Foi ao lado. Então, não foi tanto? Foi 15. 2 empates. Há um empate que deve ter sido favorável. Deve ter, na minha cabeça, devia dar como vitória. Olha, mas ainda vais fazer pelo menos o 3-2. Já ganhámos o choco de entrada e o peixinho. Está ganho. Não, mas vamos lá certamente. Agora nestas acerta. Nestas acerta. Qual o jogador desta época com mais minutos no campeonato? Desta época?
Desta época, o Romário lesionou-se, capitão central, portanto não será. O Cardoso jogou sempre. Epá, acho que o Cardoso jogou sempre. Jogou o guarda-redes outra vez. O Cardoso. Não. Não acredito. Foi o Gustavo O Benjuca. Benjumaia, pois foi. É colombiano. Pois foi. Mas esta aqui O Cardoso teve 2 jogos sem jogar. Pá. é diferença de 2 minutos, acho eu. Esta aqui sério? complicada. Eu lembro, é só por 2 minutos. Sabes que a gente tem perdido muita vez. O Tiago agora está a dificultar isto. E bem. Olha, qual é o jogador com mais amarelos nesta época? Tens de dar aí umas opções. Não, essa vou ganhar. Vai ficar 4-1. O Lionel Santos. Boa. Pronto. É o Lionel, O Lionel tem 6. Lembro-me de casa do limite, porque quando depois do quinto amarelo, portanto, passa no nono, é o jogo que fica de fora. Portanto, essa eu lembro. Estava à espera que acertasses a primeira do Nuno Rego. Não podia levar uma cabazada de 5-0, ao menos 4-0. Não, vai, isso não. O mais equilibrado. E aqui até a quarta também achava que ias acertar o Gustavo, mas lá está. O Gustavo. Não, mas realmente se tivesse pensado mais um bocadinho, o Cardoso teve 2 jogos que não fez, é verdade. Mas foi muito. Olha, Bruno, foi espetacular ter-te connosco. Epá, foi mesmo muito bom. Para breve o sol está aí e vamos certamente encontrar-nos pessoalmente e independentemente de quem pague, isso não interessa. O que interessa é. Mas posso ligar ao chefe Vitor Cabaça a dizer que temos Claro. almocinho lá em Setúbal? Claro que sim. Por amor de Deus, há confiança. Aliás, se Então não vamos ligares, marcar isso, com eu certeza. almoço com ele montes de vezes. Eu almoço com ele. Então quando estiveres com ele, podes lhe dizer. Eu almoço com ele muitas vezes, aliás, quando a gente passar isto para o off, eu ligo e digo que ele vai estar connosco. E olha, vou-te passar aqui ao último desafio que é o que nós temos para os nossos convidados. Vou passar para o Tiago. Foi espetacular ter connosco, Bruno, foi mesmo muito saudável. Boas ideias, e é isto que o futebol precisa: gente nova, boas ideias e boa visão. E desejo todo o sucesso na tua carreira e nas tuas escolhas e na tua vida pessoal e na tua carreira. Obrigado, Ricardo. Gostei igualmente muito deste bocadinho. Acho que você, excelente iniciativa, que foram fundamentais neste tempo de pandemia, e lá está, foi um dos momentos em que aproveitei para aprender muito, porque ouvi, aquele tempo que te falava, permitiu ouvir muita gente e ideias novas, e muitos parabéns pela vossa iniciativa. Foi um gosto enorme estar aqui este bocadinho convosco. Tiago. Queria agradecer ao Bruno por ter participado e foi muito importante aqui as opiniões que o Bruno deixa, fez-me também pensar aqui e acho que é o mais importante, é nós estarmos a pensar em certas coisas. E Bruno, em termos de desafio, quem queres nomear para passar aqui nas chazadas de bola, como hoje passaste a contar aqui algumas das tuas histórias? Ok, olha, eu sinceramente a única coisa que me preocupava no meio disto tudo era este quiz e era estas nomeações, porque não era nomear só 2, não seria fácil. Mas nem sequer tive tempo para falar com as pessoas que e portanto isto vai ser, vou lançar isto. Olha, a primeira pessoa que eu gostaria de nomear é um jogador que já deixou de jogar e portanto o ano passado teve a função de diretor desportivo, que é o Nuno Laranjeiro, um jogador com uma carreira muito, muito interessante, e que foi um gosto enorme trabalhar com ele pela qualidade, pelo entendimento do jogo, pelo perfil. E eu por acaso, ontem assisti a um clipezinho de 5 minutos de uma opinião dele ao sindicato dos jogadores, em que depois aquele tinha lá até um chavão que era o desistir nunca. E é um jogador que eu acho que vai ser muito interessante de vocês falarem, por aquilo que vos pode dar, pela riqueza daquilo que são as suas vivências como jogador, e agora até já numa perspectiva diferente, que é depois de uma carreira muito, muito interessante e de um nível muito bom. Portanto, essas perspectivas agora, portanto, pensei no Nuno, e pensei no Nuno um bocadinho para valorizar também todos os jogadores com quem trabalhei. Vi que vocês falaram aqui com o Bruno Simão também, que no Fátima também tive a oportunidade de trabalhar, o exemplo que ele deu lá do jogo da Praia da Vitória, em que saímos de lá sobre a escuta, em que ele até disse mal, ele falou um empate, ele marcou o gol da vitória num jogo de realmente grande memória. E portanto o Nuno Laranjeiro, para representar aqui um pouco todos os jogadores com quem tive o privilégio de trabalhar, e acho que no meio Nuno, porque Nuno Laranjeiro, porque acho que será muito interessante. Ok. Cá o iremos receber, certamente. Ok. Olha, na segunda nomeação, diz. Não, sim. Em relação à segunda nomeação, pronto, esta era realmente difícil porque
Ou seja, eu sinto muito grato por aquilo que foi o meu crescimento como treinador, a todos os treinadores, a todos os colegas com quem trabalhei. Ou seja, de certeza que muito do que sou hoje como treinador foi pela partilha e pelas vivências que tive com outros colegas. Eu dei-vos o exemplo do Sporting, dei-vos o exemplo do Benfica e noutros contextos também, de diretores, e eu acho que estas influências são realmente extraordinárias e completam-nos enquanto treinadores. E, portanto, para mim era muito difícil nomear um colega, porque a minha vontade era retribuir para muitos deles aquilo que foi esta partilha de conhecimento. Então, na incapacidade de poder nomear todos, usei um critério muito simples, que é o primeiro com quem trabalhei. De um ponto de vista académico, foi com o professor Paulo Leitão, como vos disse, mas depois na prática, no terreno, no estágio, foi com o Mr. Pedro Gonçalves, que é hoje selecionador de Angola. E, portanto, acho que será certamente muito interessante, até pela experiência dele cá em Portugal, mas agora também lá fora, num contexto completamente distinto. Iremos entrar em contacto e iremos recebê-los com muita... Não, e já aqui obrigado, Ricardo. E pronto, só o selecionador de Moçambique. Olha, e agora tem um prazer ser o selecionador de Angola. Maravilha. Pronto, e dizer que o Pedro Gonçalves, representando também um Luís Araújo, um Filipe Slicaia, o Ricardo Pereira, o Tiago Capaz também no Sporting, o Alexandre Silva, conforme falei também aqui, ou seja, e de certeza que estou-me a esquecer de muitos nomes, mas muitos treinadores que tive realmente a possibilidade de partilhar, ou seja, é o Pedro representando todos aqueles que eu gostaria de nomear. O Pedro depois também tem uma particularidade que é meu conterrâneo, portanto somos de origem transmontana e portanto também aqui para fazer representar a grande. E portanto fica aqui esta nomeação. Boa. Olha, Bruno, será um prazer recebê-los e olha, muito obrigado por teres participado. Obrigado, eu. Muito obrigado, Bruno. Um abraço. Um abraço. Obrigado.